Olá pessoal, aqui é o professor Kleiber Melo, do canal Matemática Kleiber Melo, e hoje eu vou começar uma playlist sobre preparação para o ENA, que é Exame Nacional de Acesso ao Profimate. Então, espero que curtem, e para começar essa playlist, vou começar então resolvendo a questão 9 do ano de 2019. Então, essa playlist vão ser resoluções de provas anteriores que já caíram no Exame Nacional de Acesso. Beleza? Então, após a vinheta, me acompanhe aqui. Beleza, pessoal? Então, observe aqui, vou colocar aí na tela a questão 9 do ano de 2019 do Exame Nacional de Acesso. Então, observe aí. Vou ler com vocês. 2 carros partem da cidade A para a cidade B pela mesma estrada, cujo trecho entre A e B mede 120 km. O primeiro carro parte às 10 horas, com velocidade constante de 60 km por hora. E o segundo carro sai às 10h10, com velocidade constante de 80 km por hora. A que horas o segundo carro alcançará o primeiro? Beleza, então observe que eu já fiz um traço aqui, já deixei um pouco assim organizado para a gente resolver esse problema. Então observe que eu fiz aqui a distância de A até B, que são aí 120 km. E ele diz o seguinte, então o carro 1 e eu aqui tenho o carro 2. O carro 1 partiu às 10 horas da manhã. Então, eu vou escrever aqui, né, às 10 horas. Ele partiu. Quando foi às 10h10, ele percorreu essa distância. 10 horas e 10 minutos. Lembrando que essa questão é uma questão de proporcionalidade. Eu vou resolver aqui de uma forma bem simples, usando uma equação. Beleza? Vou usar uma equação para resolver essa proporcionalidade aqui. Lembrando que o Exame Nacional de Acesso são questões de múltipla escolha. Então a minha ideia aqui é passar a intuição para vocês e vocês assim estarem preparando aí para a prova. Então observe, às 10h10 ele percorreu essa distância, que eu consigo encontrar essa distância. Mas como? Observe, ele anda a 60 km por hora. Em 10 minutos ele vai percorrer quantos quilômetros? Concorda? Então, o que eu posso fazer? Observe. Eu posso usar uma regrinha de 3 aqui, né? Ou simplesmente multiplicar aqui pelo esse tempo que eu tenho. Então, observe que eu vou fazer aqui, ó, quilômetros e aqui horas. Então, a 60 km por hora, ele anda 60 km em 1 hora, que é 60 minutos. Se for 10 minutos, x. Beleza? Quem que é esse x? Olha, eu posso multiplicar cruzado. 60x é igual a 60 vezes 10. Ah, então o x é 10 quilômetros. Então, em 10 minutos, ele percorreu 10 quilômetros. Agora, observe, vou apagar aqui para sobrar espaço aí para a gente resolver, né? Agora, observe que o problema diz o seguinte: após esses 10 minutos, o carro 2 parte desse ponto onde o carro 1 partiu, a uma velocidade de 80 km por hora. E ele quer saber em qual o tempo, né, tempo necessário para que o carro 2 alcance o carro 1. Então, na prática, o que vai acontecer? Que os dois carros estejam no mesmo ponto. Então, eu vou colocar aqui que o carro 1 esteja no mesmo ponto do carro 2. Esse ponto seja igual para o 1 e para o 2. Beleza? Isso aqui é como um ponto onde eles se encontram. Correto? Então, observe que eu quero saber as horas. Que horas serão esse ponto?
Beleza? Agora, observe que essa distância aqui, ó, ele percorre essa distância em x minutos. Certo? Que, como eu estou trabalhando com horas aqui, e aqui com horas, eu vou colocar aqui como x horas. Certo? Eu vou encontrar em horas e depois vou transpor para minutos. Após x horas percorrendo, beleza? O que aconteceu? O carro do 1 percorreu essa distância, enquanto o carro 2 percorreu essa distância toda. Essa distância que eu vou chamar aqui, distância, olha ali, distância y mais 10. O carro 2 percorreu y mais 10, enquanto o carro 1 percorreu somente y. Mas que não vem ao caso aqui a distância. Por quê? Porque agora eu quero saber as horas. Então observe que o carro 1, então eu vou pegar aqui, ó, carro 1. O carro 1 percorreu qual distância? O carro 1 percorreu qual distância em x horas? Então vou fazer aqui 60 vezes x horas. Correto? Por que é 60 km por hora. Então 60 vezes 1 hora, 60 km. Se for 2 horas, 60 vezes 2. Então isso aqui significa x horas. Então o carro 1 percorreu 60 vezes x. O carro 2, correto? Percorreu 80 vezes x, que ele partiu aqui na mesma hora que esse carro estava aqui. E andou, e essa distância ele percorreu em x horas. Então, 80 vezes x. Agora, observe. O 80 vezes x, que é em x horas, essa distância que o carro 2 percorreu, vou colocar aqui o carro 2, era igual a 60 vezes x do carro 1 mais 10. Por quê? Porque é a mesma distância que o carro 1 percorreu. Então eu vou fazer isso. Essa distância aqui, ó, que o carro 2 percorreu, é a mesma se eu pegar essas x horas mais 10 quilômetros. Então, simplesmente, somente a intuição, tá vendo que as questões, pessoal, do ENA, ela é uma questão de muita interpretação, né? De muita intuição. Então, observe, eu vou usar essa ideia aqui. Eu sei que 80x, que é a distância toda que o carro 2 percorreu, é igual a 60 vezes x, mais os 10, porque é o que o carro 1 percorreu, mais os 10 quilômetros que ele estava na frente. Fazendo essa conta, eu tenho que 20x é igual a 10. O que eu tenho aqui? 0,5 horas, ou seja, 30 minutos. Logo, essa distância é 30 minutos. Portanto, resposta. Olha a resposta aí, pessoal. Portanto, qual é o tempo que o carro 2 vai encontrar o carro 1? 10 minutos, porque aqui não era 10 minutos. Então, 10 minutos mais 30 minutos. 10 minutos mais 30 minutos. Então, 10 mais 30 igual a 40 minutos. Logo, serão 10 horas e 40 minutos. Beleza? Espero aí que tenha ajudado vocês e até a próxima.